Salve, salve, meus queridos seguidores! Abdus é uma das cidades mais importantes do Egito, localizada na parte sul. Considerada a cidade mais sagrada na época dos faraós, desempenhou um papel fundamental na economia e política do país. Nesse local encontra-se o Templo de Sete I, conhecido como Templo de Osíris, um dos lugares religiosos mais importantes do Antigo Egito. Originalmente, seu nome era Abdu, que significa colina do templo. Segundo a tradição, Abdus era o destino de peregrinos, pois acreditava-se que ali estava a cabeça de Osíris e a entrada para a vida após a morte. Seu interior chama atenção pelas colunas espetaculares de 10 metros de altura, feitas de pedras arredondadas, além das paredes com baixos relevos que ainda conservam as cores originais. As datações indicam que esse templo foi construído há mais de 3.000 anos. Ao lado dele, porém, está uma das construções mais misteriosas e controversas do Egito, o Oseirion, ou Orizeu, também chamado de Tumba de Osíris. Ele foi descoberto por acaso pelos arqueólogos Flinders Petrie e Margaret Murray no século passado, durante os estudos no Templo de Sete I. Assim, desde então, o Oseirion se tornou um enigma para os pesquisadores devido às características incomuns, sendo composto por calcário, arenito e granito rosa. Pouco se sabe sobre essa construção e há escassez de estudos oficiais, talvez pela dificuldade em explicar sua função ou origem. Mas você deve estar se perguntando, o que ele tem de tão especial para que eu fizesse um vídeo? A verdade é que, diferente de qualquer outro templo egípcio, o Oseirion foi construído em um nível muito abaixo do solo. Estudos apontam que seu entorno é formado por sedimentos acumulados ao longo de milênios pelas enchentes anuais do rio Nilo, sugerindo que ele não tem 3.000 anos como afirmam as datações oficiais, mas pelo menos 11.000 anos. O design do Oseirion também chama atenção. Enquanto os outros templos egípcios geralmente seguem um formato retangular, o Oseirion possui uma planta em L, o que sugere que seus construtores adaptaram o projeto a fundações pré-existentes. Outra peculiaridade é a ausência quase total de hieróglifos, e os poucos encontrados parecem ter sido adicionados posteriormente, possivelmente na época do Templo de Sete I. Nos pilares do Oseirion encontra-se a misteriosa Flor da Vida, em alguns casos pintada, em outros gravada diretamente na rocha com precisão impressionante. Bem, segundo o nosso conhecido físico Nassim Haramein, essas figuras não foram esculpidas, mas criadas com tecnologia avançada que teria queimado a pedra com algo semelhante a laser, tornando os desenhos visíveis mesmo após os cortes na superfície. Por outro lado, a verdade é que ninguém sabe como conseguiram realizar tais figuras. Você deve notar que o Osireu é o lugar mais antigo onde a Flor da Vida aparece, e curiosamente, este símbolo nós podemos encontrar na natureza, como nos girassóis, nos brócolis, nas flores, mas também é representado em todos os lugares do planeta, como na Grécia, ou como podemos ver na Espanha, na Mesquita de Córdoba ou Elche. No Oriente encontramos tanto na China como na Índia e em vários lugares, inclusive em muitos lugares aqui do Brasil. Existe uma corrente de pesquisadores que acham que o Osireu não seja obra dos egípcios, mas que já estava lá há muito tempo atrás e os egípcios apenas o encontraram. Claro, já de início chama muita atenção a grande diferença entre as partes mais antigas e a parte mais moderna. A parte mais antiga se encontra abaixo e para sua construção usaram blocos colossais de pedra. E a parte mais moderna é acima, e esta é uma grande evidência. Atualmente o acesso é restrito e aqueles que desejam entrar deverão pagar um bom preço por uma licença especial. Não podemos ignorar o enorme tamanho dos pilares que chegam a 2,5 metros de largura e 3,7 metros de altura. No passado tinha um teto dobrado, ou seja, um bloco em cima do outro e ninguém sabe por qual razão. Se calculam que os blocos de granito usados pesam 60 toneladas e foram extraídos da pedreira de Aswan. Eles tiveram de ser transportados por pífios 324 quilômetros, sem dúvidas algo bastante incrível.
Existe apenas um templo no Egito com o mesmo estilo arquitetônico que o Osireu. É o Templo do Vale de Kefren, localizado no Planalto de Gizé, perto da Grande Esfinge. Foi construído com grandes blocos de pedra, alguns que pesam 150 toneladas, mas falta pinturas e inscrições. Devemos apontar que o professor Robert Shaw estudou o fosso da Esfinge e, depois de comprovar a erosão dos estratos inferiores, concluiu que essa área tinha pelo menos 10.500 anos, bem semelhante às datações que poderia ter o Osirion. Mas o mais curioso é que, do outro lado do mundo, especificamente aqui na América do Sul, encontramos muitas semelhanças com esse tipo de construção. Por exemplo, o Ollantaytambo, situado no Peru. Lá, vemos paredes incríveis e descomunais com muito estilo, semelhantes aos usados no Osirion, ou no Templo do Vale de Kefren. E claro, não podemos deixar de mencionar as construções incríveis de Machu Picchu, onde a montagem das pedras é assustadoramente parecida. Sem esquecer a cidade de Tiahuanaco, na Bolívia. Esta incrível semelhança de estilos e formas de blocos da união entre construções e culturas tão distantes nos faz pensar se é possível ter havido no passado uma civilização muito avançada a nível mundial. Pense nisso. Não podemos deixar de destacar o testemunho de Diodoro da Sicília, historiador grego do século I, que levou 30 anos para escrever sua obra chamada Biblioteca Histórica, que consta em 40 volumes. Para isso, visitou todos os lugares e monumentos mencionados em seus escritos, e quando estava no Egito foram os eruditos e sacerdotes daquela época que lhe transmitiu esses conhecimentos. Por isso é curioso que se mencione que os primeiros monarcas desse território reinaram por 23.000 anos. E isso é corroborado pela lista dos reis de Turim e da Pedra de Palermo, que vão mais longe e mostram uma lista de deuses e semideuses e, claro, reis que governavam durante um período de 26.000 anos. Mas será possível que essas maravilhas que foram construídas aconteceram no momento em que esses deuses e semideuses governaram a Terra? Me diga aí nos comentários. Espero que tenham gostado desse vídeo. Ficou muito show. Um forte abraço. Eu sou Wagner Souza. Abraço.